Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando com muito cuidado esse diálogo que Jesus tem com seus discípulos, nós vemos que na primeira pergunta, Jesus então pede a eles que digam qual é a opinião dos homens. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta sobre a opinião dos homens é: alguns, outros, outros ainda. Então nós temos de um lado esta imagem, a figura dos homens em geral, que não se distinguem como discípulos de Jesus. Aqueles que conhecem Jesus não por experiência, mas por ouvir falar apenas. Então eles são indistintos, os homens, de maneira genérica. Depois Jesus pergunta diretamente: E vós? Vós são os discípulos. Ele está falando com os discípulos. Quer dizer que os discípulos se distinguem no meio dos homens. Os discípulos não vão dizer: eu acho, ele outro acha, ele acha isso aqui. Os discípulos vão responder também diretamente, por meio do interlocutor aqui, ou do porta-voz, que era Pedro. E então ele não diz eu acho, ele diz tu és o Messias. E então Jesus responde também de maneira direta ao discípulo que assim respondeu: Pedro, feliz és tu. Então primeiro ele chama Pedro de feliz, tu és feliz. Pedro diz a ele: tu és o Messias, ele diz: tu és feliz. Porque não foi a carne nem o sangue, ou melhor, não foi um ser humano, quer dizer, não foi um homem que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Portanto, foi Deus quem revelou. A experiência do discípulo é uma experiência de fé. Não é uma experiência científica ou matemática. É uma experiência de relação.
como quem diz: para mim, tu és o Messias. Eu não tenho dúvida disso. Não posso responder pelos outros, mas para mim, tu és o Messias. A fé nos dá convicções. Todo mundo que pensa que ter fé é fazer torcida, ou acreditar na sorte, ou ter pensamento positivo, está enganado. Quem pensa que a fé é uma questão de opinião, eu penso assim, eu acho, é uma questão de convicção. Tu és o Messias. E então, Jesus, depois de dizer, tu és feliz, feliz és tu, ainda vai retomar o assunto para dizer, tu és Pedro. E seguindo, então, Jesus fala sobre a missão que confia a Pedro, então, e a igreja, da qual Pedro é uma expressão mais direta, assim como o Papa, na sucessão dessa mesma missão, ele não é maior que a igreja, mas ele é a expressão do magistério, da voz, da fé da igreja. Depois diz que Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. O Messias não é uma questão de panfletagem, não é uma questão de convencimento por propaganda, por ideologia, por estudo, nem por estudo, nem pelo estudo da teologia. O Messias é uma afirmação de fé, uma afirmação de relação. Eu tenho convicção porque eu conheço por experiência. Eu sei que ele é o Messias. Os outros eu não sei o que dizem dele. Podem dizer o que quiserem. Para mim, ele é o Messias. É a mesma coisa que dizer que Jesus é o Salvador da humanidade. Isso não diz nada. É preciso que eu tenha convicção para dizer ele é o meu Salvador. E cada um saiba falar sobre a salvação que experimentou. Ele não é aquela personagem histórica ou apenas da Bíblia, ou apenas do catecismo, ou das histórias que os meus pais contaram, ou que os padres contam. Ele é alguém que eu conheço. Então, exatamente por isso, Jesus ordena que não contem a ninguém que ele era o Messias. Essa é uma resposta que só pode ser dada por experiência, não por propaganda. Depois, Jesus começa a dizer que os anciãos, os sumos sacerdotes e os mestres da lei deveriam, então, levá-lo a sofrer muito. Ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que depois deveria ser morto. Ora, diante disso, o mesmo Pedro diz, Deus não o permita. Ora, Jesus, ao ouvir que Pedro dizia que ele era o Messias, disse, não foi um ser humano que te revelou isso, foi Deus quem te revelou. E agora, ele vem dizer, Deus não permita que os homens façam isso com o Senhor. E Jesus, então, mais uma vez, também dá uma nova designação para ele. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Notem que Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram. Depois, e vós, quem dizeis? Pedro disse, tu és o Messias. Então Jesus diz a Pedro, tu és feliz, tu és Pedro, e agora Jesus vem dizer, tu és uma pedra de tropeço. Pedro é feliz, e é Pedro quando ele não responde a partir dos raciocínios humanos, mas a partir da experiência de fé, que significa uma revelação de Deus. Pedro é uma pedra de tropeço quando, em vez de responder segundo a vontade de Deus,
ele tenta mudar a vontade de Deus. Deus não o permita. Ora, é exatamente para cumprir a vontade de Deus que Jesus vai se submeter a isso. E então Jesus diz a ele: não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Notem que tudo começou com Jesus perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os pensamentos, as opiniões dos homens levam Jesus a ser considerado João Batista, Jeremias ou um dos profetas. O pensamento dos homens leva Jesus a ser morto, a sofrer e ser morto da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E o pensamento dos homens leva Pedro a querer que Jesus não seja morto. Ora, os homens tanto se opõem à vontade de Deus quando levam Jesus a sofrer e a morrer, quanto quando desejam que Jesus se liberte, ou pior ainda, que desejam que Deus não possa permitir isso, que Deus tenha que fazer conforme suas opiniões, suas ideias. Se ele diz que Jesus é o Messias, como é que ele pode querer dizer o que o Messias tem que fazer? Se ele diz que Jesus veio da parte de Deus, como é que ele pode dizer o que Deus pode ou o que Deus não pode fazer? Por isso digo, esta convicção é uma convicção que nos leva a reconhecer Jesus como nosso Salvador, e em reconhecendo Jesus como nosso Salvador, aquele que faz a vontade de Deus, também nos leva a querer fazer a vontade de Deus e aceitá-la. A nossa vida de fé é misteriosa. Ela pede de nós passos extraordinários, que apenas humanamente não somos capazes nem de entender, nem de imaginar. Mas, pela graça de Deus, somos capazes de perceber, de discernir, e somos capazes de aceitar e pôr em prática. Rezemos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.